Pessoal, e a mídia está se rendendo ao time do Flamengo, tá? Após o jogo, o Felipe Luiz deu uma declaração sobre o jogo de domingo na final da Supercopa do Brasil. E a mídia já está dando aí o favoritismo para o time do Flamengo contra o time do Botafogo. E vocês não vão acreditar no placar que a mídia está colocando aí para essa partida. Placar, vou adiantar um pouquinho aqui para vocês, hein? Placar elástico para o time do Flamengo contra o time do Botafogo. Vocês acham que será tudo isso? Antes de começarmos, peço que você deixe aqui nos comentários o seu palpite e o seu placar para essa partida de domingo contra o Botafogo. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Sempre está de volta com números de Felipe Luiz. O Flamengo, então, sob o comando do treinador. São 17 jogos, 11 vitórias, 5 empates, apenas uma derrota. O aproveitamento é de 75%. Ontem um time bem modificado, alternativo, que jogou contra o Sampaio Corrêa e venceu. Antes do jogo, homenagens para o Arrascaeta, recebendo então a camisa 10 do Rubro Negro e também o Danilo, que foi apresentado, hein, Jailson? Fez as pazes lá com o Chapolin, né? Fez as teve pazes. Teve que ir lá. Dar um abraço lá no Chapolin. O Mister, né, com sósia do JJ. Todo mundo que estava lá no aeroporto. É a paz no Mengão. É isso. Paz reinando. Camisa 10 para Arrascaeta, já tinha passado da hora. E o Danilo lá pedindo desculpa. O jogo em si, o Flamengo foi um jogo treino. Um treino de luxo ali, campeonato estadual, o Flamengo com o time A, né? Time A que eu digo, não só os garotos, né? Porque antes estavam só os garotos, o time ali mesclado por conta da final da Supercopa, mas o time dominou. O Sampaio Corrêa, pouquíssimas oportunidades, pouquíssimas vezes passou do meio campo. O Flamengo com controle, os dois zagueiros, né? Então o menino... Continua. O menino aí que... Vai um pouco mais pra frente que eu quero ouvir sua opinião. Sobre? A frente da zaga... O Alan jogou muito. Não, tem que falar, tem que ser sincero. Não, tem que falar a verdade. O Alan foi muito bem. O Alan foi bem, sim. Ele aí chutando a bola, virando bola no Varela, pelo lado direito também. O lado direito, o primeiro tempo do Flamengo funcionou, com o Matheus Gonçalves e o Varela. E só que os gols, né? O Juninho ali acionado de costas, não foi tão bem assim. Ele precisa de mais espaço. E o Luiz Araújo, que entrou no segundo tempo, foi muito bem. Ele cobrou ali o escanteio pro gol do Wallace, que jogando agora um pouco mais centralizado, e ele faz essa jogada aí pro gol do Alcaraz. Outro cara que precisava de uma boa atuação, como a gente vem falando há bastante tempo. Vamos para os personagens também do Mengão nessa vitória por 2-0. Bora lá. Eu enxerguei muitos pontos positivos e também pontos que temos que evoluir. Precisamos melhorar nosso terço final, precisamos chegar com mais gente na área, ter mais, diria, malícia ou maldade na frente do gol, chutar mais, nós temos que melhorar isso aí. Mas de pontos positivos foi que o time seguiu o plano os 90 minutos, novamente. Ninguém desobedeceu, ninguém saiu da posição do jeito que eu não queria que saísse. Teve a paciência necessária, porque né, nesse tipo de jogo você tem que ter a paciência. E ficou essa lição pra gente, né? Nós não deixamos a ansiedade que o torcedor gera muitas vezes por querer gols, ele influenciar na nossa tomada de decisão. E isso foi uma coisa que eu fiquei muito feliz. Não tem nenhuma diferença você ganhar de 2-0 com 2 gols nos primeiros 10 minutos e ganhar 2-0 com gols no final. O importante é vencer, e às vezes ter paciência, circular e esperar que o adversário canse, abrir espaços, é fundamental, e foi assim que fizemos. Então eu fiquei feliz por essa paciência que em outros jogos não tivemos tanto, e a gente acabou verticalizando mais do que deveria, e eu gosto que verticalize o jogo, mas saber o momento certo. Felipe Luiz, o técnico rubro-negro, podem ter mais chances no domingo. Então os destaques do Flamengo contra o Sampaio Corrêa: o Wallace, autor aí de um dos gols, então, já tem 3 no Carioca. O Alcaraz fez o terceiro gol com a camisa do Flamengo, o primeiro com bola rolando, e o Luiz Araújo, a primeira vez que dá 2 assistências em um jogo pelo Flamengo. A última pelo time foi em agosto de 2024, além do Alan, não é, Marra, que vocês destacavam, volante, então é um outro nome de destaque do Flamengo no jogo de ontem. E o Flamengo vive... Os números são impressionantes, né? É porque o Felipe, ele pega a reta final de Campeonato Brasileiro, com disputas importantes, campeão de Copa do Brasil, e 17 jogos e uma derrota. Isso é quase um turno. Pensa com os olhos de um Campeonato Brasileiro, né? E ele pegou o Campeonato Brasileiro. Um turno, são 19 jogos, uma derrota. É bastante interessante. Bom, Bruno, pro jogo de ontem,
além dos nomes que você já destacou, é mais o amadurecimento de uma ideia. O estádio está ansioso porque está recebendo um jogador, porque tem uma festa para um outro jogador, mas o estádio também está ansioso querendo que seu time faça gol. Não sai o gol, o time não se desorganiza. O time espera o melhor momento para que os gols pudessem sair. E, para mim, essa falta de ansiedade, que acaba sendo confundida com uma aceleração descabida do jogo, isso mostra a maturidade do trabalho. Se foram 2 gols, como o Felipe destacou, que saíram na reta final do jogo, 2 jogadas de bola parada, e que o Felipe destacou que não deixa de ser uma arma quando enfrenta adversários que jogam de maneira fechada. O próprio Arsenal, né? Bola parada, é brincadeira. Mas é principalmente quando o time, como eu falei, o jogo de ontem foi só da metade do campo de ataque do Flamengo para trás. O time do Sampaio Corrêa, inteligentemente, se fechou para tentar justamente sofrer menos, porque realmente não tem comparação. E vai ser quase sempre assim que o Flamengo vai enfrentar adversários. E os 2 zagueiros bem acima da linha do meio campo mesmo, trocando passe, tentando balançar a defesa adversária. Como eu falei ali, o primeiro tempo, Matheus Gonçalves e o Varela foram muito importantes pelo lado direito, tentando, mas faltou alguém infiltrar. O Juninho estava tentando fazer esse facão, mas a bola acabou não acontecendo. O que eu vejo, assim, assistindo, um pouco ansiedade, sabe? De fazer logo um gol com a camisa do Flamengo para baixar aquela adrenalina, até porque a gente está falando de um cara que é desconhecido aqui. E aí você vê, acaba o primeiro tempo 0-0, não é vaia, não tô falando que a torcida vai, mas é só aquele burburinho, aquela chateação, sabe? Tinha que ter feito um gol. Então, sinto isso, assim, na torcida do Flamengo, pegando pelo jogo de ontem. E os 3 caras citados... Pra não deixar aquela tela sem resposta, Jailson. Oi? Não, aqueles 3 jogadores. Sim, então é isso que eu ia falar. Os 3 caras citados, o Alacian, Alcaraz e o terceiro era o Luiz Araújo. O Alacian, que não era referência, não era centroavante, o Felipe Luiz na base já fez essa mudança dele. O Alcaraz, de camisa 8, talvez renda melhor do que camisa 10, tanto que o Felipe Luiz foi deixando ele jogar. E o Luiz Araújo, não duvido do Luiz Araújo jogar por dentro como segundo atacante. Por dentro? Por dentro como segundo atacante. Junto ali com... Aí seria o Bruno Henrique. Isso, ou Plata. Ou Plata. Boa. A gente pode até perguntar isso pro Pedro Henrique Torre, que já está lá, então, em Belém, porque neste domingo tem a Supercopa. O Flamengo joga contra o Botafogo, é o campeão da Copa do Brasil, contra o campeão brasileiro, e é um clássico não só carioca, mas um clássico nacional. E é por isso que eu imagino a expectativa aí seja enorme. E essas alternativas também para a escalação do Rubro Negro, Pedro. Bom dia. Tudo bem, Bruno? Muito bom dia para você. Um grande abraço aí, enfim, para todo mundo, para Mari também, pro Marra, pro Jailson, todo mundo, enfim, tava a Mari que gosta de citações do mundo pop também, enfim, do rock nacional, só chove, 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 como diria Kiko Zambianchi, porque a gente correu para encontrar um abrigo aqui. Estamos na Estação das Docas aqui, perto da Baía do Rio Guajará, então tá todo mundo por aqui, correndo, nossa equipe aqui fazendo o máximo aqui para procurar um abrigo, mas deu tudo certo. A expectativa muito grande aqui em Belém, a gente vê várias camisas passando pelas ruas de fato, camisas do Botafogo, camisas do Flamengo, uma expectativa muito grande, o pessoal reclamando do preço dos ingressos, assim, salgado, chegando a R$500 até, enfim, pessoal reclamando muito nesse sentido. Mas expectativa grande pelo jogo no Mangueirão, domingo, 16 horas, um jogo muito importante, essa decisão da Supercopa, e pela primeira vez os 2 times completos aí, frente a frente, esse clássico, enfim, já deram alguns ensaios e devem ter estreias, talvez, se não de início, pelo menos assim, podem entrar. O Danilo foi apresentado ontem, já começou, já apareceu no bid, e o Arthur também, que veio do Zenit, ele, pelo lado do Botafogo, ele também, enfim, já apareceu no bid, não jogou no meio de semana, mas vem com o Botafogo hoje. As 2 delegações chegam hoje à noite aqui em Belém, uma expectativa bastante grande, e vamos ver como é que eles vão se comportar assim dentro de campo, né? Frente a frente, com dois treinadores, não dá para dizer, né? Porque vai ter um treinador ainda provisório no Botafogo, o Felipe Luiz começando a sua carreira ainda no Flamengo. Então, o pessoal aqui na rua, como é que vai jogar o Flamengo do Felipe Luiz? Como é que vai ser? Olha, é uma incógnita, que a gente pode dizer, porque o Arrascaeta vem se recuperando,
fez ali 45 minutos contra o Volta Redonda, ontem entrou no segundo tempo também, tá, aos poucos. Talvez seja uma dúvida ainda para o Felipe Luiz, se ele começa o jogo ou não. E o Plata tem essa mobilidade, tem o Danilo, a gente vai acompanhar mais no domingo. Bruno. É Supercopa do Brasil, domingo tem Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo, campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Vão jogar no Mangueirão, lá em Belém. E a gente tem personagens desse jogo para a gente analisar um pouco mais aqui no nosso F360. Vamos lá. Muito, um jogo decisivo, uma final, vale uma taça. Se a final tem que ganhar, não tem de outro. Sabemos que o French é um rival muito forte também, um rival que se preparou, um rival que tem jogadores de muita qualidade, mas a gente também tem. Então vai ser uma final, desculpe a palavra, mas vai ser uma final. É o time campeão da Libertadores, campeão brasileiro, perdeu alguns jogadores, mas se reforçou também. E o treinador que eu também conheço, joguei contra ele no Sub-20, que é um grande treinador, soube manter as ideias que vinham fazendo, não mexer muito e, claro, se torna um time muito poderoso, né? Então sabemos que vamos ter o adversário hoje nessa final com mais alto nível do Brasil, campeão dos dois torneios mais importantes que existe. Então vamos aí colocar à prova esse título e que vença o melhor, que seja um grande jogo. Queremos esse título, eles também, e que vença o melhor. O Felipe Luiz falou em grande jogo, né? Que seja um grande jogo. Já o Barbosa foi no popular, Mari. Vai ser um jogo, vai ser um jogo FOD 3 pontinhos. É o que a gente espera, que seja um grande jogo, né? A expectativa, né? Mesmo sendo início de temporada, né? Para as duas equipes. O Botafogo vem de uma vitória importante contra o Fluminense, a gente sabe do peso de um clássico, ainda sem treinador, então o Felipe Luiz se refere ao treinador da base, né, que assume sempre quando o Botafogo fica sem técnico, o Carlos Leiria, e ele fala sobre essa característica do hoje treinador do Botafogo de protagonismo com a bola. Então vai ser um jogo interessante, porque são duas equipes que têm já uma clara identidade. O Leiria mudou muito pouco do que o Botafogo apresentou na temporada passada. Claro que perde muito, né, sem Almada e sem o Luiz Henrique, perde muito daquele jogo, tanto da qualidade técnica quanto do jogo vertical, do jogador do drible, na figura do Luiz Henrique principalmente. Mas importante vitória contra o Fluminense, vai ser muito bacana acompanhar esse duelo, né, das duas equipes que gostam de jogar com a bola, desse protagonismo com a bola, da marcação muito intensa, do jogo muito acelerado no momento certo, e na figura do Felipe Luiz, de técnicos que se enfrentaram na base. E você falou, perde muito, obviamente, sem Almada, sem Luiz Henrique, mas para mexer durante o jogo também perdeu muito, né? Júnior Santos foi embora, Tietê foi embora, Eduardo foi embora, Tiquinho foi embora. É um novo Botafogo que vai surgindo. Bem menos opções, mas ao contrário do que geralmente acontece nesses jogos 90 minutos por uma taça, geralmente os times não vão muito para o jogo, né? Fica aquela coisa de você perde 1/3 do jogo só de estudo. Até acontecer alguma coisa que fosse mais alguém... medo que jogo, né, prof? Né? Mais medo do que... Não, mas é Flamengo e Botafogo. Justamente. É o antes, aí é que está a nossa expectativa de um grande jogo. Porque o time do Felipe Luiz não é de ficar. E o Botafogo é muito vertical. Uma vez o Flamengo indo, haverá Botafogo voltando. Então é a expectativa para quem assiste como espetáculo de futebol. Para mim, esse é o jogo que devia sempre abrir a temporada, né? Se o Brasil fosse um país sério em termos de calendário esportivo... Você diz antes de estadual, é isso, prof? Antes de qualquer coisa. Esse é o primeiro jogo do ano no país, Esse é o primeiro jogo do ano. Mas os caras estão... Mas abre a temporada nacional, né, prof? Tradicionalmente... Deixa de ser uma abertura de temporada nacional, não a estadual. Mas aí, essa calhou diferença... de serem no mesmo estado. No meu calendário dos sonhos, o ano começaria com o brasileiro. Já com o brasileiro... Não, mas não é contra estadual não, né, prof? Não, eu colocaria os estaduais em meio de semana, daria um jeito, mas esse jogo abrindo, já pensou uma grande festa em Brasília? Sempre você fala assim, o jogo é em Brasília. Por que não em Belém, professor? Pode ser em Belém também, mas eu penso em Brasília por ser a capital do país, por ter um simbolismo, algo equivalente ao que se faz em Copas Europeias. Quer dizer que hoje em dia os europeus até estão jogando em outro continente, né? Vendendo esse tipo de partida por outros motivos. Mas aqui a gente teria essa oportunidade. E futebol vai ter. São dois dos melhores times do país. Aí a gente pode botar... O Flamengo está nessa final
porque superou o Atlético Mineiro, que seria outro que poderia estar nessa decisão, esteve numa decisão de Libertadores. O Botafogo teve uma disputa bastante direta com o Palmeiras, que é outro dos grandes times do país. Então é o creme de la creme, meu caro Abel. Como é que é? Opa! O creme de la creme. Que é? São os Rabiante. Os gigantes entre os gigantes. São aqueles que, para estar aí, derrotaram outros gigantes. Isso é muito legal. E tem futebol para mostrar, que é o principal, os dois lados, né? Depois de você usar esse... É até difícil de eu entrar agora pra falar. Você aumentou a responsabilidade do Rafael Prats. Isso daí lembrou o seguinte, tinha um quadro no rádio que chamava-se Gol do Osmar, professor. Que eram gols históricos. Santos, pai da matéria? Transmitidos pelo Osmar Santos, que foi uma espécie de Pelé do rádio, o grande Osmar. E aí tinha o gol do Osmar, aí terminava o gol do Osmar, era um show o gol narrado, qualquer gol narrado por ele. Falava assim, agora vai você, Prats, comentar. Eu falei, não, agora não dá. Joga daqui uns 10 minutos que eu entro, né? Depois do creme de la creme eu vou entrar. Depois daquele... Aí não tem muito o que eu falar. Depois daquele clássico... E que gol! Aí vai você. Não, eu não tenho nada pra falar agora. Não, mas eu acho que é um jogo que vai falar sobre primeiras impressões, né? E a primeira impressão do Botafogo, versão mais 2024, foi muito positiva. Tô com a Mari. O time foi bem contra o Fluminense, time muito rápido com a bola. Felipe Luiz até citou, né, que com o Leiria, que ele já conhece do Sub-20, de enfrentar o Botafogo com o Leiria na base, sempre gostou do trabalho feito pelo Leiria. E o Leiria, no primeiro momento, eu acho que ele trabalhou muito com a memória dos jogadores, do que eles viveram com o Arthur Jorge. Sem essa história de que, olha, eu quero ser algo autoral em pouco tempo, não sei se eu vou ficar ou quanto eu vou ficar aqui. Foi muito esperto o técnico do Botafogo, muito inteligente. Não, o time estava muito bem, ganhou 2 títulos gigantes no final do ano. Esses jogadores se reapresentaram, sabem o que tem que fazer. Claro que ele vai colocar alguma coisa dele, mas tem muita coisa que já está lá. Ele não tem que mexer nessa primeira situação, que não sabe quanto vai ficar e como vai ficar, né? Então, acho que é um Botafogo que, na quarta, deixou uma primeira impressão boa, domingo em Belém, é para deixar uma outra impressão boa de um time multicampeão histórico dentro do Botafogo. E o Flamengo do Felipe Luiz, né, que em pouco tempo a gente já identificou muita coisa que ele faz, padrões que ele procura. O jogo tende a ser muito bom, muito bom. Eu acho que ainda é um jogo de começo de temporada, fisicamente os times não estão na ponta dos cascos, mas o que se viu até agora do Flamengo completo contra o Volta Redonda, do Botafogo completo contra o Fluminense, vimos coisas boas. Então domingo deve ser coisa boa também o jogo em Belém. Você disse que fisicamente os times não estão na ponta dos cascos. Você quis dizer que fisicamente ainda estão no creme de la creme. É isso daí, é isso daí. Será que isso é muito caro, isso daí que o professor falou, esse creme de la creme? Isso é coisa de... Você sabe o sobrenome dele, né? Um Zelt, é da França. É outro, né? Não é daqui. É outro nível, né? Outra situação. É outro patamar, como diria o outro. Professor, agora há pouco você até falou, o Flamengo em algumas posições tem 3 jogadores bons. Porque eu me lembrei disso porque eu tenho uma pergunta aqui. Quem tem o melhor elenco neste momento? Hoje, que dia é hoje? 1º de fevereiro já? Hoje é 31. 31 de janeiro, professor, de 2025. Quem tem o melhor elenco? Botafogo ou Flamengo? Eu acho que você vai falar Flamengo. Flamengo. O Flamengo, pela fatura do Flamengo e por tudo que o Botafogo perdeu e ainda não repôs. Na verdade... Elenco à parte, tem a questão do técnico também. O Leiria pode entrar para a história como um campeão interino, mas ele não vai ficar. Então o Botafogo está num processo de reconstrução. E reconstrução tendo perdido peças fundamentais, né? Perdeu um campeão do mundo, que é o Almada. Perdeu o rei da América, que é o Luiz Henrique. O Mr. Libertadores. Não se repõe isso com essa facilidade. El Senhor Libertadores. El Senhor Libertadores. Fora os outros nomes que você citou, alguns já eram bola cantada que não iam ficar, como o Adrielson, mas faz muita falta, né? Já que você colocou a condição de elenco, eu não tenho dúvida nenhuma que o do Flamengo é muito mais farto nesse momento. E quem deve tomar a iniciativa? Essa pergunta é mais difícil. Eu acho que o próprio Botafogo gostará que o Flamengo tome a iniciativa, porque isso facilita o jogo do Botafogo. Agora você falou, hein? E a marca do Felipe Luiz é essa, né? Eu acho que muito do sucesso do Felipe Luiz começa com o jeito que o rubro-negro enxergava o futebol do time do Tite. Aquela coisa meio para-brisa, sabe? Isso acabou. Então a aceitação do Felipe Luiz... título à parte, que ele ganha a Copa do Brasil. É uma coisa impressionante, Felipe Luiz, nesses dias, fez um ano como técnico, a contar do Sub-17. Técnico, profissão, né? A gente não está falando dele no profissional, né, Mari? Profissão de treinador. Do Sub-17, então já deu match ali de uma maneira
Muito recente, muito novo como técnico. Né? Pois é. Conquista títulos nas 3 categorias que ele passa nesse um ano, né? Em um ano ele passou pela Sub-17, Sub-20 e profissional. Ganhando com título. Ganhando título no Sub-20 também. Ele ganhou o Mundial lá. Sim, o Intercontinental. É verdade, no Maracanã. Foi. Falando nisso, você falou assim, se o Botafogo ganhar, pode ser campeão com técnico interino, Leiria. Você lembra quem é o atual campeão da Supercopa, né? Quem é o técnico campeão da Supercopa do ano passado, da última? Esqueceu? Não, é o Carpini. É o Carpini. Foi São Paulo e Palmeiras. Não foi? Não era um interino, mas era um jovem. E um jovem treinador, querido ou não, né? Saindo completamente do eixo, assim, de treinadores. Quando você pergunta sobre protagonismo, a gente volta um pouquinho na final da Libertadores, como o jogo ficou, entre aspas, condicionado por conta da expulsão muito cedo, e justamente por isso o Atlético não soube lidar, né? Porque ele precisou propor muito jogo. O Botafogo perfeitamente não muda com a expulsão de substituição, ele aceita essa condição de recuar e muito inteligente aproveitou. Mesmo com o jogador a menos, teve espaço para ir lá. Exatamente, porque o Atlético não soube propor o jogo, ao contrário do Flamengo. Então o Botafogo se sente confortável nessa situação. E entre as baixas que a gente citou aqui, nomes importantes, mas foi importante também manter um meio de campo, né? Sim. Que funcionou muito bem, né? Sim. Com o Gregory, com Marlon e Savarino. Exatamente. Esse trio é um trio. Então foi importante essa manutenção, principalmente dos volantes ali, que foram fundamentais na campanha do Botafogo. Embora o grande protagonista desse Botafogo, que soube fazer o que fez contra o Galo, já não esteja mais, né? O papel do Luiz Henrique naquele jogo foi fundamental. Fundamental. A ida e vinda dele. É um título para o Botafogo muito especial. Seria a Libertadores, mas a maneira que o título é escrito deixou o título ainda maior, né? Ficar 100 minutos com o jogador a menos, ganhar da maneira que o Botafogo ganhou. E o Arthur Jorge foi muito bem ali, Muito bem. É um belo documentário, hein? Belo documentário. Não dá? 8 dias especiais, né? De Libertadores e 8 dias depois de levantar o brasileiro também. O Arthur Jorge ganha uma aposta difícil ali, né? Foi uma decisão difícil. Claro que ele conhece o time que tem na mão, mas nem sempre as coisas dão certo pra gente também, né? Do outro lado também tinha o Milito que... E ele se referiu aos jogadores campeões da América e depois campeões brasileiros, né? Como animais competitivos. Tem aqui um grupo formado por animais competitivos, né? Porque o Botafogo de muita competição, de muita marcação, de muita rapidez com a bola, os jogadores se entregarem, entenderem muito o que o treinador queria. Realmente foram 8 dias especiais para a história do Botafogo. E do outro lado tinha um Milito que titubeou, né? Eu acho que ficou muito tempo ali com os 3 zagueiros. O momento do Galo não era um momento bom, né? Aquele momento do Galo especificamente, que acaba perdendo 2 títulos que disputou. Então tudo conspirou a favor do Botafogo. Temos prováveis escalações, meus amigos? Amigo Zé, amigo Leon, Leon Santos. Não é torcedor do Peixe, mas tem Santos no nome. Só tem Santos no nome. Tá aí o Botafogo de tanta gente, o Botafogo de Paulo Autuori, campeão brasileiro de 95, hoje terá o comando de Carlos Leiria, com John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles. Não tem nada do professor acompanhando? Só a introdução assim. Marlon Freitas, Gregory e Savarino, ou Savalindo, como dizem alguns. Arthur, já teremos Arthur? Já pode, né? E é uma curiosidade grande para o jogo, né, Abel? É interessante. Considera uma boa contratação. Também. Arthur, Igor Jesus e Matheus Martins é o provável Botafogo para enfrentar o Flamengo. O que diria o Prates pro Arthur? Beija a santa e vai pro campo. É isso aí, Prof. É sempre com muita tática, né, Prof? Como você sabe. O Vitinho daquele lado direito que entrou ao longo da partida contra o Fluminense, né? Foi um ponte por ali. O Flamengo de tanta gente que já conquistou títulos sob o comando de Andrade, de Cláudio Coutinho, de Carlos Alberto Torres, de Carlinhos, de Jorge Jesus e de tanta gente, hoje como o professor Felipe Luiz. Dá só a introdução também. Rossi, o Flamengo está na pedra, com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Nico de la Cruz, Nico para os íntimos, Arrascaeta histórico, o histórico Arrascaeta. Será que joga o Michael? Tá feio, esquece?
Gerson, o Adílio dos tempos modernos, a elegância em campo, Bruno Henrique e Plata. É o provável, falei tá na pedra? Falei brincando. É o provável Flamengo para enfrentar o Botafogo domingo. No jogo que, segundo Barbosa Prates, o zagueirão do Fogão, vai ser FOD 3 pontos. É, isso daí. Vai ser segura aí. É igual bora Bahia. É o seguinte, Abel, porque essa dúvida do Arrascaeta, reapareceu ontem no segundo tempo, né, na vitória contra o Sampaio Corrêa, mas ainda gera uma dúvida de saber se ele vai sair jogando ou não, né? Porque se você começa com o Arrascaeta, entre aspas, o Felipe Luiz vai ter de definir. Ele tem uma substituição certa para fazer. Vale a pena começar com quem pode ajudar a ganhar um jogo e você depois tem quase que um tempo certo para tirá-lo, ou você deixa uma reserva técnica no banco e começa com alguém que não tem a mesma qualidade, é um outro tipo de jogador e pode te ajudar talvez para o Arrascaeta entrar faltando ali 30, 35 minutos, não sei se um tempo ou meio tempo, né? Então é uma situação que o Felipe Luiz vai definir. O Arrascaeta ontem jogou um pouco mais de 20 minutos no Maracanã. Só imagino, não é informação, não é nada, mas imagino que ele deve ter sentido um pouquinho de dor nas costas, o Arrascaeta. Porque ele vestiu a 10, rubro-negro. Ele é Pesada, a 10, hein? ele é o 10. Pesada, como Pesada, diria o ou não? Barbosa, pesada. Mas o Arrascaeta tem futebol e personalidade para não sentir esse peso. Claro, o problema nem é esse, o problema é físico. É isso aí. É o peso, se ele aguentar o peso fisicamente. E é um daqueles velhos dilemas do futebol que volta e meia a gente está debatendo, né? Saio com o cara que está na meia bomba ou guardo para depois? É complicado e é um jogo só, né? Valendo taça, um jogo só. Nesse caso específico, eu acho que eu guardaria. Acho que eu esperaria um pouquinho. E nas escalações que a gente deu, Arthur pode e deve jogar. O Danilo não estava da escalação, mas pode jogar também. Agora você deu o gancho. Temos a apresentação de Danilo. Obrigado, viu, professor? Não por isso. Muito obrigado. Pode colocar aí a apresentação de Danilo. Professor sabe tudo. Vai, essa volta ao futebol brasileiro nessa posição acho que também pode me abrir novos caminhos, pode me dar novas perspectivas e eu estou sempre aberto a novos desafios, o que não quer dizer que eu também não possa ajudar em algum momento, caso for necessário, como lateral direito, esquerdo, como meio campista. Sobre o Danilo, a escalação ela sai 1 hora antes do jogo, aí a gente vai ver se ele vai jogar ou não, ou vocês vão ver se ele vai jogar ou não, mas vai estar disponível para o jogo sim, vai estar disponível, treinou em todo esse período, está bem fisicamente, vinha jogando, um jogador importantíssimo, um jogador de altíssimo nível, fez um esforço muito grande para vir para o Flamengo, o Flamengo também, mas ele também abriu mão de muita coisa para poder vir aqui realizar o sonho dele, e vai ter todo o apoio, vamos precisar muito dele, não só do Danilo jogador, senão do Danilo líder, do Danilo capitão, o Danilo que fala, que organiza, o Danilo que questiona. Tá aí o Felipe Luiz, que não é bobo nem nada, já sabe que o Danilo pode ajudar dentro muito e também fora de campo, com liderança, com experiência, não é, Mari? Claro. É legal, né, ele falar desse lado questionador, né, porque é muito importante. Assim, acho que a figura do Felipe Luiz, ela traz um momento diferente de relacionamento com o grupo. Acho que por conta da juventude, por conta de, né, há pouco tempo atrás, estar entre esses jogadores, também ser esse líder técnico e esse líder questionador. Então ele traz uma abertura, mas mantendo, né, a hierarquia de técnico muito interessante para esse grupo do Flamengo, que tem jogadores experientes, que mescla com a juventude. Agora a figura do Danilo vestindo a 13 é muito bacana ter esse lado do Flamengo, assim. E o Danilo, ele se coloca nessa condição de poder ajudar o Flamengo em qualquer que seja a posição ali da defesa, porque ele termina o pouco tempo que ele teve nessa reta final de Juventus jogando do lado esquerdo, compondo também uma trinca de defensores pelo lado esquerdo, mas é um lateral direito de origem, então ele pode de fato fazer todas essas funções, mesmo tendo se colocado ali com uma preferência de zagueiro, qualifica muito o passe, se apresenta muito à frente, então ele dá muitas opções para o Flamengo. Acho que a depender de como o jogo se apresenta, ele pode ganhar alguns minutos já contra o Botafogo. É um jogador muito interessante, ele fala, né, com muito pesar da reta final na Juventus, que passou muito por escolhas extra-campo, não tecnicamente, mas escolha de outros membros ali da diretoria da Juventus, e isso de fato culminou com esse afastamento, né, até essa baixa
num time em que ele foi o primeiro capitão estrangeiro da equipe, isso é muito importante, né? A figura dele é muito importante por lá. E agora primeiro no Flamengo... capitão estrangeiro da história? Da Vecchia Senhora? Em a Vecchia Senhora é do ano que nasceu meu avô, 1897. Dá o quê? 127 anos, né? Para 128 anos. Ui, a Juventus teve Platini, teve Boniek. E ninguém foi como capitão. Mas não como capitão. Rapaz, hein? Ele... Não sabia dessa. Obrigado, Mário. Imagina. Confesso a minha ignorância que eu não sabia dessa. Maravilhoso isso, Ele né? cita ontem Ele realmente foi mais vítima de um momento da Juventus, né, Mário? De um momento de chacoalhada que a Juventus está tentando dar. Ele foi vítima disso nos últimos jogos, nem relacionado. Ontem até me surpreendi, ele se mostrou realmente chateado com isso, mais chateado do que eu imaginava. E quanto mais o tempo passa, mais valências a gente vai encontrando para o Danilo, né? Essa coisa dele jogar mais pelo lado esquerdo apareceu no discurso dele, no discurso do Felipe Luiz. Felipe Luiz foi muito claro, falou que... Estamos de volta! Futebol 360. Dos dois Léos. Futebol então, 360. Realmente me parece a ideia inicial. Vamos para o lateral direito, ele só ultimamente tem sido na seleção Futebol brasileira. 360. E é um lateral com algumas limitações, né, prof, em relação a apoio, em relação a chegar muito torcedor querendo causar também, né? Mas é um jogador muito inteligente, um jogador que acho que o Felipe Luiz também levou em consideração que ele pode representar pro grupo de jogadores, pro elenco, como exemplo, como liderança, né, pela carreira que construiu. E o Flamengo com o Danilo estava treinando, ele não estava jogando pela Juventus, mas treinava até outro dia. Não é um jogador que está chegando agora, tanto que o Felipe Luiz já vai levá-lo para Belém domingo. Não é um jogador que está chegando agora e vai precisar daquela história de 15 dias para começar a se recondicionar, um mês para começar a jogar, não. Se domingo precisar para jogar, pode colocar. É outro beijação pegador. É mais ou menos por aí. É muito legal também a outra fala dele, que ele traz na coletiva, que ele fala sobre esse momento, foi questionado, né, de não estar jogando, atuando, enfim. E ele fala que no momento em que o Felipe Luiz liga para ele, para falar da proposta, né, do Flamengo, que o momento de vir para o Flamengo, ele até pensava em permanecer na Europa, mas o momento de vir para o Flamengo teria que ser esse, que é onde ele ainda se entende num nível muito bom de desempenho. Que ele jamais aceitaria uma proposta do Flamengo já nessa, exatamente, já nesse caminho de encerrar ou de não poder contribuir tanto. Então achei esse compromisso dele, o comprometimento dele muito interessante. Estiveram ele falou que não ia mirar tanto. Hoje eles terão essa relação jogador e técnico, mas estiveram juntos como jogadores na seleção brasileira e se enfrentaram muitas vezes, óbvio. Nesses anos todos do Danilo jogando em diferentes equipes na Europa e o Felipe Luiz também jogando em diferentes equipes, muito no Atlético de Madrid, mas Chelsea, teve mais algum? Que eu lembro, Chelsea, Atlético de Madrid. Do Felipe, Atlético e Chelsea. Principalmente. Atlético e Chelsea, é isso aí. Pois é, pessoal, domingo o Flamengo vai enfrentar o time do Botafogo na final da Supercopa do Brasil. Jogo esse que é válido porque é o campeão da Copa do Brasil contra o campeão do Campeonato Brasileiro. E ontem o Flamengo venceu aí, né? Vou falar um pouquinho de ontem, o Flamengo venceu o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca com um time totalmente alternativo, um time totalmente, praticamente reserva, né? Venceu aí com gol de Wallace e de Alcaraz, né? Alcaraz marcando aí para o time do Flamengo. E teve também a apresentação de Danilo. Danilo foi apresentado dentro de campo. Danilo também deu uma pequena coletiva ali para a mídia. E vamos falar de domingo, né? Domingo o Flamengo vai enfrentar o time do Botafogo na final aí da Supercopa do Brasil. São aí 12 milhões de reais em jogo. Mas o que importa mesmo é o Flamengo ser campeão aí em cima do seu rival, em cima do Botafogo. Começar o ano com o pé direito, já começar o ano sendo campeão de um verdadeiro campeonato, porque a final da Supercopa do Brasil é um único jogo, tá? Mas ela vale muito mais do que esse campeonato carioca aí, campeonatozinho medíocre, que é esse campeonato carioca, tá? Campeonatozinho fraco, campeonato que pode sim tirar um bom jogador aí do time, infelizmente, e o time não pode fazer nada, tá? É contrato, tem que jogar sim com o time titular e infelizmente os times, né? Não vou falar que generalizar só o Flamengo, tá? Todos os times, os 4 principais times, né? Que jogam todos os times que jogam as grandes competições, pode sim perder seus grandes jogadores por conta de um campeonato que não vale praticamente de nada para os times grandes, né? Então, infelizmente, tem que jogar esse campeonato, mas
o que o Flamengo tem que correr mesmo atrás é dessa final da Supercopa do Brasil, que por ser apenas um único jogo, né? Sendo apenas um único jogo, eu acredito, na minha opinião, é muito mais importante do que um campeonato carioca. Na minha opinião, tá? O campeonato carioca é um campeonato horroroso, né? Não tem estrutura nenhuma, não tem premiação nenhuma, né? Só a não ser a expectativa de você estar torcendo para os seus jogadores ali, para o seu time não perder nenhum jogador, porque pode sim arriscar perder algum jogador ali e infelizmente passar 6 meses, 1 ano sem contar com um principal jogador, por conta que joga um campeonato horroroso que nem esse. Mas a mídia está dando favoritismo para o Flamengo para essa final, o jogo de domingo. O que é que vocês acham? Qual o seu palpite e o seu placar para esse jogo de domingo? Tá certo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, responda um pouquinho no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!